Ah, conseguimos. Boa noite! Eu tava falando aqui hoje assim, eu falei, gente, eu tô perdendo a virgindade em live, porque eu nunca. Que Olha, coisa. e Natália, mas é a minha primeira. Fazia muito tempo que eu não fazia live também. Até confesso que eu tava com um friozinho na barriga por causa disso. Eu comi meio pote de brigadeiro hoje, entendeu? Mas é o que eu falo. Para a gente estar aqui no digital, aparecendo para as pessoas, compartilhando um pouco da nossa vida, as pessoas acham que é fácil, mas assim, existe um grau aí de dificuldade, de esforço, né, para a gente poder estar aqui falando, né, se expondo, né? A exposição tem um Não, preço. expondo a nossa vida ainda, né? Nossos filhos. Exato. Eu não sei se por aí rola assim, não. Aqui, às vezes, eu tô filmando e eles falam, mãe, pelo amor de Deus, para de me filmar. Entendeu? Aqui a gente tem um combinado. Eu falo assim, ó, o papai vai fazer um vídeo. Aí eu sempre aviso eles, porque já deu confusão que eu filmar e eles não gostarem e eu postei, daí depois vira mó polêmica aqui no condomínio, enfim. Não, aqui eu não. O que que acontece? As crianças elas são mais assim, não, me filma, deixa eu tirar uma foto, não sei o quê, só que eles sempre querem ver depois, né? Sim. Então aí eu vou mostrando, não, mas essa não ficou legal, vamos filma de novo, faz de novo, entendeu? Aí acaba, assim, caraca, mano, vocês são os influencers agora, é isso? Mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Meter a cara. Se a gente sente essa vontade de passar uma mensagem, a gente precisa estar aqui. Não, com certeza, com certeza. Gente, eu tô muito, muito feliz que você veio, que você aceitou. Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei assim, eu falei, caraca, Jean, lá atrás a gente batendo um papo, né? Porque a gente tem mais ou menos a mesma forma de falar, né? Ninguém aqui é nhenhenhê, né? Exato. Sem Sempre frescura. frescura, até porque uma vez me falaram uma coisa que é muito... que é verdade, né? Ninguém cresce no amor, né? A gente cresce na dor. Então a gente tem que entender nosso grau de responsabilidade nas coisas, né? Não só ficar naquele papel de, puxa, não consigo, e aí, né? A gente acaba se colocando um pouco no papel de vítima, mas enfim. Já vou ter aí para você se apresentar, por favor, e contar um pouco da sua história, como é que você trabalha. Então vamos lá. Quem é esse Jean que está conversando com vocês? Eu sempre falo assim que eu sou um eterno ser humano em evolução, né? Eu sempre busco ser melhor a cada dia. Mas hoje eu me considero um pai, um marido, né? Eu trabalho com alguns segmentos fora, né, de casa, né? Sou empresário, tenho minhas atividades profissionais e tenho também um Instagram como um trabalho, né? Hoje eu entendo e levo isso a sério, porque eu sei o tamanho de uma influência boa e de uma influência ruim, né? Então eu sei que hoje, através das pessoas que me acompanham, aquilo que eu ficar falando que é uma coisa que funciona e a pessoa tentar na casa dela e não funcionar, pode ser que gere um problema, gere um conflito, gere várias coisas, né? Então eu enxergo hoje o que eu faço na internet como um trabalho, né? Então assim, sou um ser humano que não para, né? Uma das coisas que me move é estar sempre ali buscando alguma coisa. Tenho vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, isso me deixa muito feliz, né? Esse fato de acordar todos os dias e saber que você precisa movimentar esse monte de peças. Então, muita coisa boa vai acontecer esse ano. Eu sei, tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito promissor, tanto na minha carreira do digital, né, como os outros produtos que vão aparecer aí. Uhum. Esse é o Jean. Ah, que legal, Jean. E assim, é, eu fico pensando, porque quando a gente se conheceu, e a gente começou a falar sobre o mesmo nicho, né? Da gente falar, tipo, como é que você aborda a questão da maternidade, da paternidade? Porque quase a gente não vê, né, gente, homens falando sobre essa questão, né? Acho Uhum. que é um tabu também nesse sentido, né? Vai se entender por quê. E a gente fica muito com a visão da mulher, né? Do lugar que a gente se coloca, da dificuldade que a gente tem em fazer as coisas. Eu tenho muitas meninas que falam comigo sobre isso, que eu acho interessante, né? Acho que um dos principais problemas que trazem para mim é a incapacidade de conseguir fazer as coisas. Eu não consigo gerir meu tempo, porque eu tô aqui com os meus filhos e eles exigem o tempo inteiro e eu tô maluca. Esses dias veio uma menina falar para mim, Natália,
eu não consigo lavar o cabelo. É por isso que eu bati tanto na história do cabelo, sabe? Não consigo lavar o cabelo, não consigo tomar banho todo dia, porque eu tenho 4 filhos, mas assim, eu vou falar aqui, ensandecida essa pessoa que tem 4 filhos. Você tem quantos filhos mesmo já? É verdade, eu esqueci de contar esse pequeno detalhe. Só 4. Sou pai, eu sou pai de 4 filhos, né? E assim, para mim é uma das maiores alegrias. Foi o que me mudou, né? O Jean, só é esse Jean hoje, porque houve essa transformação com a vinda de cada filho, Não, né? nossa, Então, falar, eu não sei nem como, porque olha, aqui são 3. E você sabe, né? Tiro, porrada e bomba. Se a gente não tiver lá para colocar na linha, eles engolem a gente, né? então olha só, pessoal, para quem está assistindo essa live, são uma mãe de 3 filhos e um pai de 4 filhos, então tem muita responsabilidade, tem muita experiência aqui nessa live, né? Já passamos poucas e boas aí. 2 malucos que resolveram se encontrar e falar um pouco sobre, né, a nossa experiência, o que a gente aprendeu na marra, né? Porque é muito difícil as pessoas falarem sobre isso. Então, acho que a gente tem caminhos muito parecidos, né? De chegar aqui, da gente ver que ninguém falando sobre isso. Ninguém falando sobre... eu falo muito sobre isso, né? Sobre a responsabilidade que a gente tem em cima do caminho que a gente precisa traçar, tanto com a educação dos nossos filhos, quanto com a saúde mental da gente, né? E uma coisa tá atrelada à outra. Porque você fala um pouco melhor sobre isso, né? Sobre a questão da rotina. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, né? Onde a gente, primeiro, por que a gente ensina isso? E eu vejo como é fácil você falar sobre isso, esse assunto, pelo menos para mim é muito fácil, porque aqui em casa é como se fosse um laboratório, né? Então, assim, eu não vou ensinar uma coisa que eu não vivo. Então, se eu estou vivendo, eu estou aplicando, aquilo está acontecendo e está funcionando aqui dentro da minha casa, por que não falar para as pessoas, olha, tenta dessa forma, talvez isso aqui dê certo, né? Eu sei que cada família existe uma configuração, mas a gente tem muitos pontos em comuns, que você pode olhar com atenção para uma pessoa que já está fazendo e acertando e começar a tentar na sua casa também, né? Então, é legal isso, né? Porque hoje, o que a gente vê na internet? Muitas pessoas ensinando aquilo que elas não vivem, né? E nós que estamos aqui, estamos ensinando exatamente aquilo que a gente vive todos os dias, né? Então, fica fácil. Fácil, sim, é uma forma bem, né, assim, mais ou menos, relativa de falar. Não, mas eu entendo, é uma questão é aquela coisa, né? A gente tenta passar a experiência que a gente tem e a pessoa não tem que seguir a risca, né? Porque foi o que você falou, cada casa é uma estrutura e eu costumo dizer que não existe certo e errado, existe o que funciona para você. Exato. Então, assim, é o básico, né? É o fundamental, assim. Você traz a base e a pessoa adapta, né? Enfim, para o que ela precisa. Agora, esses dias eu estava vendo um story seu muito legal e que se aplica muito no que eu falo, que você estava falando da questão da rotina com as crianças e que chegou, acho que 8 horas, 8 e pouquinho da noite, você falou, tô aqui jantando, tá na hora de eu ter o meu tempo, né? Que é aquele momento que a pessoa vai lá e faz o que se quiser, né? Nem que seja ficar zapeando no telefone ou então assistindo Netflix e com seu digníssimo ou com a sua digníssima, porque você tem aquele tempo específico. Isso é uma coisa muito legal que eu queria que você falasse. E uma outra coisa que eu queria que você falasse também, que eu acho que isso é muito importante, é como que você insere as crianças na rotina da casa, né? Eu vejo seus filhos. O seu mais velho tem quantos anos? Tem 11 anos. Tem 11, né? Mas ele desde muito cedo faz lá o ovinho dele, Sim. né? As crianças lavam a louça, secam. Acho bem, bem legal isso, porque eles têm noção, né? Me explica aí um pouco dessa transformação das crianças nesse aspecto. Começando pela a primeira coisa que você falou, né? Sobre o tempo do casal. A gente precisa primeiro olhar que antes dos filhos veio o seu marido, veio a esposa, e com a chegada dos filhos é natural haver um afastamento, né? Para quem é mãe, para quem é pai que está aí nos assistindo, com certeza já viveu ou está vivendo essa dificuldade em como conciliar a vida matrimonial com a chegada dos filhos. Vou só fazer um parênteses, falo muito sobre
Eu falo que as pessoas acham que filho aproxima casal. Gente, filho separa casal. Vocês não têm ideia, separa mais do que aproxima. Então, se a gente não tiver essa noção que você falou, que o casal veio antes, né, a coisa degringola muito fácil. E assim, isso precisa estar muito bem claro, tanto para o pai e para a mãe. Uma das coisas que às vezes eu falo aqui, às vezes até sou assim, muitas pessoas. Existe uma divergência quanto a esse ponto, é que eu falo para os meninos aqui em casa, né? Filhos, a pessoa quem eu mais amo aqui dentro de casa é a mãe de vocês. Vocês vêm em segundo lugar. E aí todo mundo, nossa, eles olham assim, né? Mas falam, de fato, por quê? Vai chegar um momento que vocês vão embora. Vai chegar um momento que vocês vão, cada um vai ter a esposa de vocês, vocês vão construir a família de vocês e quem vai estar do meu lado? A mamãe. Vou botar Então a mamãe é a pessoa, o marido, viu? é a pessoa que eu mais amo aqui dentro de casa. Mas voltando àquele ponto sobre esse tempo de qualidade do casal. Isso é muito interessante falar porque assim, eu acho que a essência da família, ela precisa ser primeiro alinhada ali entre o marido e a mulher. Nada vai funcionar, nada vai funcionar se vocês não falarem a mesma língua, né? Então, o que pesa muito e por que às vezes eu falo tanto sobre relacionamento? Porque o Jean, ele não nasceu pai, eu não fui criado para ser um pai. Acho que ninguém é criado para isso. Porém, eu aprendi na prática. E na prática, de fato, ele dói um pouco. Dói você aprender ali, né? Sabendo que você tem a responsabilidade de marido, de pai. E como que Papéis. você concilia tudo isso, né? Então, eu via que eu precisava de um tempo com a minha esposa. Todos os dias. E aí que é o negócio. Às vezes a gente vai deixando e procrastinando, esquecendo desse tempo de qualidade com o seu marido, com a sua mulher. Então você precisa ter ali, saber que as crianças, elas precisam ter um momento delas. Provavelmente elas vão dormir num um horário adequado, onde você consiga, após esse horário, ter o tempo ali com o seu cônjuge. E isso é fundamental para vocês se alinharem. Porque todos os dias vão aparecer demandas novas, todos os dias vão aparecer. Então, essa conversa, ela precisa ser diária sobre educação, sobre o que cada um está fazendo. Então, se isso vai ficando, isso vai se afastando, consequentemente a esse afastamento vai vir os conflitos. Sim. E o conflito gera estresse, que vai fazer com que as crianças vejam aquele estresse e aí vira uma bola de neve. Então não adianta querer começar nada na vida se você não tiver esse alinhamento com o seu marido ou com a sua esposa, né? Sim, Então já. aqui em casa a gente tem esse momento que a gente sabe que depois que as crianças dormem, aí a gente consegue, né, organizar a nossa rotina para a gente conseguir jantar junto. E o jantar junto, às vezes, tipo, não vai nem falar sobre filho, vai falar sobre o dia, vai falar sobre... Conseguem? Hã? Conseguem. Olha, Tipo assim, Natália, olha, hoje, assim, eu até falo, o meu casamento, eu tenho 11 anos de casado, né? Então, assim, a gente já viveu aquele... quanto tempo eu tenho? Quantos anos você tem? A gente vai fazer 20 anos juntos. Cara, casada? Não, casada não. Casada não. Mas assim, praticamente, a gente cresceu junto, né? Então, não dá para dissociar uma coisa da outra, não. Mas, assim, vocês se conhecem com um olhar, então, né? Isso já é muito importante. E aqui, assim, às vezes a gente conversa. Eu falo assim, eu e a minha esposa, a gente é tão cúmplice e a gente percebe isso quando a gente vai num lugar, por exemplo, eu vou sair sem ela. É como se tivesse faltando alguma coisa. Eu falo assim, é uma dependência saudável, né? Porque a gente tem os mesmos assuntos, a gente gosta daquele assunto, a gente gosta de... Então a gente se basta. É o que eu falo, o casal ele precisa se bastar. Sim. Eu não preciso de outros elementos fora ou grupos de amigos para me sentir feliz socialmente. A minha esposa já basta. Isso é o primeiro passo. Isso não impede que eu saia, com que eu me relacione com outras pessoas. Mas isso hoje aqui dentro de casa a gente tem muito forte esse laço, né? Ah, gente, vocês são perfeitos? Não. Tem dias que o bicho pega aqui em casa, é que eu falo. Eu conheço a minha esposa na TPM. Então, por isso que ela vive, por isso que eu faço com que ela vive grávida ou amamentando. Para. Então, eu não sei o que é uma mulher na TPM. Ai, Uma boa dica para os maridos: engravidem as suas esposas e faz com que elas deem de mamar. espera aí que tá travando, gente. Só um minutinho. Travou aí também, não?
Travou só você. Voltei? Tá meio travada. Mas voltou, voltou. Voltei. Aqui a internet resolveu, porque hoje, né, tinha que ser o dia da live, ela resolveu que ficou assim, meio que de mau humor comigo. Mas essa dica é boa, Natália. Essa dica é boa. Para quem tem uma mulher brava, como eu, é só pegar, faça um filho nela. Mulher grávida não entra na TPM e mulher lactante também não. Então, Não, mas pega essa dica. a gente tá marinando em hormônio ali. Eu nem quero. E falar piora, né? Pior, gente. Não posso dizer que ela esteja. Eu, pelo menos, sou intragável, entendeu? Mas vamos lá. Você me perguntou também sobre como a rotina dos meninos, né? Ensinar os meninos a servir. Isso. Isso, para mim, é assim... Eu sempre fui uma criança que a minha mãe me deu sempre muitas responsabilidades de pequeno, assim. Eu cuidava do meu irmão, eu cuidava da casa, né? Então, eu sempre tive muitas responsabilidades. E hoje eu vejo que na minha vida de casado isso contribuiu muito com essa questão de saber a importância do cuidar de casa e cuidar do próximo. Background, então, né? O que é bem importante, porque eu vou dizer aqui, né? Grande parte dos. Travou. Voltou. Pode Voltei. terminar o que você estava falando. Não, falei que você já tem uma vantagem, né? Como você foi criado dessa forma, você tem um background importante, porque a maior parte dos homens não tem isso, né? Assim, a nossa sociedade não cria homens para aspecto, né? A gente ainda tem uma coisa meio retrógrada, infelizmente. Então, é uma coisa que é difícil para a mulher e é difícil para o homem também, para ele conseguir se encaixar ali naquela situação, né? Sim. Então, tudo isso fez assim com que eu tivesse esse olhar atento, né? Então, sabendo que a sociedade não cria homens para servirem, a gente tendo essa consciência, a gente já pode fazer com que os nossos filhos aprendam a servir dentro de casa, para que sejam talvez futuros maridos, o que forem aí, e saibam servir, né? E o que eu vejo aqui dentro de casa? O servir, ele vai muito além do que uma simples atividade dentro da sua casa. Por quê? Nós nascemos egoístas. A gente nasce assim com aquele espírito de fazer tudo para nós. Sim. Né? E uma criança é natural o comportamento de uma criança. Tudo ela vai fazer por ela e para ela. É sobrevivência, é instintivo isso. Exato. Então, assim, o servir, ele, além de tirar aquele peso da responsabilidade da mãe ou do pai ter que fazer tudo, o filho, além de aprender desde coordenação motora a saber que ele tem um papel importante dentro de casa, saber que as coisas elas não acontecem com um passe de mágica. A mesa do café, ela não se faz sozinha. A louça, ela precisa ser lavada para ser usada. A cama, ela não se arruma sozinha, né? E olha uma história interessante, Natália. Tapas na cara aí, ó. Plá, plá. Olha uma história interessante que eu sempre conto. Nós temos uma funcionária aqui em casa que ajuda, né, com a roupa, com os afazeres de casa. E aí ela chegou esses dias para nós e falou assim: "Você sabia que eu tenho filhos adolescentes que hoje eles não arrumam a cama?" E eu contei para eles que na casa onde a mãe deles trabalha, os meninos de 7, de 11 anos já acordam e a primeira coisa que eles fazem é arrumar a cama, né? Então, assim, isso é uma coisa simples, que você, independente de classe social, é uma coisa que não custa nada você ensinar isso para o seu filho, né? Então, isso faz todo sentido. Eu vou só, assim, né, mergulhar aqui nessa situação, porque o meu pensamento, e que é um pensamento, assim, que a gente vive, né? A gente vive como pai, a gente vive como mãe, a gente vive como mãe principalmente, que a gente acaba se perdendo. O que acaba acontecendo, você estava falando um ponto muito interessante que você falou dessa questão, que nós nascemos egoístas realmente, é por uma questão de sobrevivência, que foi o que eu falei, né? É uma questão instintiva, tanto que assim, tem uma coisa que é muito, muito curiosa, existe um estudo que aponta assim, que quando se você for raciocinar, a loucura do estudo, mas é assim, quando você entra num ônibus, por exemplo, e você vê uma
mulher grávida e uma pessoa de idade, né? A quantidade de vezes que as pessoas levantam para a mulher grávida sentar é muito maior do que para a pessoa que é idosa ou para uma pessoa que tem uma criança pequena, eles levantam mais. Porque isso é uma coisa instintiva, é uma coisa nossa, de manter a espécie, né? Nós somos animais também, a gente não deixa de ser animal, né? Então, a gente tem um pouco dessa coisa que é tentar manter aquele filhote e ele, por ele mesmo, né? Tem essa questão de sobrevivência dele. E só que isso tudo se embola, né? Tudo se embola na sociedade que a gente está hoje em dia. Então a mulher ela acaba sendo a mãe, né? Ela acaba sendo o início, o meio e o fim da situação, né? A Sim. criança ela acha que ela tem que servir, não o contrário, né? Ela acha que ela tem que servir aquela criatura e a gente passa, aquela criatura gostou, né? Aqui em casa chamam todos de gremlins. A gente passa a a ser escravo dos filhos mesmo. A gente acha que a gente não tem que passar essa responsabilidade. E a gente não passa essa responsabilidade para eles, não é por mal, a gente nem pensa. Sim. É que a gente acha que a gente tem que ser o provedor máximo, né? A provedora máxima daquela criança, porque é isso que vai fazer a gente uma boa mãe, né? Um bom pai. Imagina, é porque, assim, se eu viro e eu falo, né? Ah, porque arrumou a cama, porque isso, né? É capaz da gente escutar ainda que, nossa, mas dando responsabilidade para a criança que ela não tem que ter. Que absurdo. Você nunca ouviu isso, não? De Olha, alguém falar. muito, muito. Eu ouvi de tudo. E eu vou compartilhar uma das coisas, um depoimento. Eu não sei nem se essa mãe está assistindo hoje, mas ela compartilhou um vídeo, ela me mandou um vídeo do meu filho, né, fazendo o omelete dele lá. E ela falou assim: acredita que o meu ex-marido, quando eu comecei a colocar os meus filhos para ajudar dentro de casa, ele me denunciou para o conselho tutelar. Então, é para Eu você ver. dava a mão nessa pessoa e eu ia denunciada pela Maria da Penha, entendeu? Foi o que eu falei, foi o que eu falei para ela assim. Eu falei assim: olha, o seu marido te dá graças a Deus porque você está dando responsabilidade para os seus filhos. Olha, eu não vou nem entrar em termos de machismo aqui. Vai, segue o baile. Mas olha, então assim, é só para você ver que existem extremos para tudo. Mas com certeza, muitas pessoas elas acham que a criança não precisa fazer isso. Eu já ouvi muito de que criança precisa ser criança. Sim, Quando os ok. meus filhos eles servem, eles estão ajudando em casa, eles não estão deixando de brincar. É lógico que eles têm os momentos que eles brincam e muito, né? Igual hoje eu cheguei em casa, eles estavam todos vermelhos de tanto jogar bola, né? Então assim, quando eu mostro os meninos trabalhando, servindo aqui dentro de casa, as pessoas acreditam, algumas pensam que é que nem um quartel-general, né? Ahora. Então, assim, e não, tudo é feito com muito amor, né? Até o exemplo, uma das coisas que impedem também os pais de ensinar os filhos a servir é o fato de que dá trabalho, né? Não é fácil você ensinar uma criança a arrumar a cama. E a cama, ele não vai aprender sozinho. Ele precisa aprender como faz, né? Não é você só mostrar, você vai precisar ter paciência e fazer junto com ele ali as primeiras vezes. Até entrar nele, O né? lavar a louça é a mesma coisa, porque assim, a louça, as primeiras vezes, quando o meu filho mais velho lavava, tinha que ser relavada, de tão suja que ficava. É. Mas ele não sabia, né? Hoje, a gente consegue apontar e falar: olha, Miguel, essa tampa aqui tá cheia de gordura, cara. Pelo Usa mais. Deus, E o né? legal, que olha só, o meu filho, o mais velho, como ele lava mais a louça, ele já sabe qual detergente é bom e qual que não é. Gente, né? Aí, Olha, esses dias eu... desculpa, eu lembrei de uma coisa muito legal que você falou quando a gente se conheceu lá atrás, porque teve uma pessoa que perguntou aqui com relação a uma criança de 3 anos de idade, o que ela pode fazer para ajudar em casa. Eu lembrei de você falando que acho que na época que a gente se conheceu, o seu mais novo, na época, né? A sua mulher estava grávida da Olga. Ele tinha 2, eu acho, 2 e pouquinho. Sim. E a primeira coisa que ele tinha que fazer quando ele acordava era tirar a fralda e jogar na lixeira, né? Então a função dele era essa. Então você tem que dar funções de acordo com a idade, né? E é isso, assim, eu acho que estimular essa independência, ela é muito importante, né? Hoje eu compartilhei um videozinho, um stories da Olga jantando, aonde a gente pegava, espetava a batatinha, dava para ela, ela pegava o garfo e levava na boca. Então, assim, são pequenas atitudes dessa durante o dia a dia que vai fazendo com que a criança tenha responsabilidades e tenha autonomia. E essa autonomia, quanto mais for estimulada, menos é o peso nas suas costas. Sim. Porque pensa, igual eu, hoje, os meus
3 meninos. Eu só precisei ajudar a dar o banho na Olga, mas os outros 3, eles mesmos foram lá, tomaram banho, se secaram, né? E deu tudo certo. Então pensa, Jean, você tem 4 filhos, mas você precisa ficar dando banho. Eu não faço isso por eles. Eles já fazem Porque sozinhos, né? Então, eles já passam há muito tempo. isso, eles já estão nesse processo há muito tempo e isso tudo vai fazendo com que essa responsabilidade vai diminuindo nas minhas costas dentro de casa. E aí eu consigo dar foco em outras coisas, Sim. né? Então, assim, por que que não parece tão difícil ter 4 filhos? Justamente por isso, porque eles têm as responsabilidades deles e a minha responsabilidade entra quando? Educar, ensinar, conversar sobre assuntos que são necessários ali em determinados momentos, né? Então eu consigo focar nesse tipo de coisa. E isso tudo se torna menos pesado, né? Posso dizer assim, né? Porque tem uma responsabilidade grande por trás, mas você consegue fiscalizar. Sim. Eu tenho 2 coisas para falar, comentar que você falou e eu achei muito interessante, porque uma coisa é que quando eu paro para falar com relação a isso, trazer, né? Quando alguém vira para mim e fala, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo porque eu tenho muitos filhos, né? Eu tô dando exemplo dessa menina que ela tem 4 filhos. E, coitada, a menina, ela tinha aquela, né? Coitada, a gente se vê na situação. Um dia, eu não me lembro agora, era um de 6, um de 4 e gêmeos de 1 ano, olha só. E ela falava, cara, eu não consigo comer, eu não consigo, tem dias que eu não tomo banho, tem dias que eu não dou conta. E eu falei assim, cara, mas como que a sua rotina se desenvolve ali? As crianças têm algum tipo de responsabilidade? Aí ela, não, é um eterno enxugar gelo, né? Eu arrumo, eles bagunçam, eu arrumo, eles bagunçam. Eu falei, gente, mas olha só, se você... Eu falo assim, ó, traga eles para o lado negro da força, entendeu? Ensine eles a vir para o seu lado, porque senão você vai pirar. Então você tem que chegar, assim, de uma forma lúdica, né? Não é é isso que eu tô falando, não é um quartel-general. Não. Eles vão, assim, entrando ali até como uma brincadeira, porque é legal para eles. Sim. A criança acha maneiro chegar lá e ver, pô, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, eles se sentem adultos. O meu mais velho se sente adulto. Eu coloco ele aqui para poder lavar a louça de vez em quando, ele manda. Porque ele é o irmão mais velho, entendeu? Ele que vai lavar, ele fala, eu lavo o vidro, você lava a tampa de plástico, porque senão você vai deixar a tampa de plástico cair no chão. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, eles se ajudam entre si, ou seja, o mais velho olha o mais novo, que não sei o quê, pega pra Olga, eles Sim. fazem isso também? Isso é eu trabalho muito aqui em casa, é exatamente isso, esse espírito de comunidade mesmo, né? Porque o viver em família nada mais é do que você se relacionar, né? Então ali eu já coloco assim, por exemplo, às vezes eu preciso sair, então o mais velho cuida da Olga. Hoje o mais velho teve que dar banho no Bento, né? Por causa das nossas obrigações ali, então ele foi lá e deu banho, ele ajuda. Então assim, na louça, um lava, o outro seca. Então, de vez em quando a gente alterna. Então, assim, eles já têm esse espírito de trabalhar em equipe, porque eles sabem que um depende do outro ali. Sim, com certeza. E isso tudo vai fazendo com que eles também criem esse senso é como se fosse um senso ali de produtividade. Poxa, se o meu irmão lavou e eu sequei, eu consigo. Então, assim, vai dando uma noção básica da organização da casa, sabe? Não só isso, né? Eles passam a entender que aquilo dá trabalho, né? Que, tipo assim, ele acabou de arrumar e, né? Enfim, se vier bagunçar, dá trabalho. E eu acho, né? Que começa a ver a gente com outros olhos. Porque, nossa, putz, se eu tive esse trabalho, minha mãe teve esse trabalho, meu pai teve esse trabalho, né? Eles começam a entrar na equipe da gente. Porque senão vira aquele cabo de guerra, né? Exatamente. E isso é muito sintomático. Porque é muito comum você ter, que você estava falando, desses adolescentes, né? Adolescentes que não fazem absolutamente nada. E vão lá só... Eu brincava muito com os meus filhos, que ainda hoje isso é um problema que eu tenho, né? Eu sou a mesa de cabeceira deles. Porque eles tomam leite de manhã e não importa onde eu esteja. Mãe, eu falo, gente, a mesa tá aí, entendeu? A mesa tá aí, levanta, sabe? Porque isso não é porque a criança ela acha que ela manda ou não. É porque a gente deixa. A gente tem que ensinar eles tudo, absolutamente tudo. Inclusive respeitar a gente. Aliás,
principalmente respeitar a gente. E por que não a gente fazer isso dando responsabilidade para eles? Porque eles estão inseridos ali, sabe aquela coisa que você só entende quando você passa? É tipo isso, né? E o engraçado, Natália, é que tudo isso, às vezes a gente fica criando uma resistência, a gente cria, assim, algumas coisas, assim, tipo, mas o meu filho não é capaz disso. Mas o meu filho ainda... A gente cria aquela resistência e a gente começa a meio que bloquear o seu filho e deixar com que ele tenha essa experiência. Uhum. E você se surpreende quando você permite que o seu filho faça. Porque às vezes ele faz até melhor do que você imaginava. Né? Então, eles surpreendem muito a gente. Na verdade, a gente cria isso. Essa palavra. A gente subestima as palavras. É bom que a gente se completa aqui, porque o meu TDAH foge com todas as palavras da minha cabeça. Mas é isso. Com certeza. Eu lembrei agora também de uma outra história que foi muito engraçada um dia. O meu mais velho, ele tava... Eu pedi a ele para lavar a mão do meio, né? Eu falei, Bernardo, vai lá, ajuda seu irmão a lavar a mão, porque a gente vai comer. Aí ele foi, né? E ele tem essa coisa, né? Ele é o mandãozinho. E o meu do meio é um porra louca deslocado, mas ele é translocado, aquele garoto. Acho que as pessoas que me seguem sabem, né? Porque eu tenho até a hashtag, bem sendo bem, porque ele caminha, ele não liga pra nada. E aí ele foi, lavou a mão do Benjamin. Agora a gente vai sentar. Lembrei que a gente tá fazendo. A gente vai fazer biscoito de Natal, né? Nossa, isso faz uma zona. Mas é bom. Aliás, entrando aqui no nosso... A gente também deixa de fazer as coisas com nossos filhos e ensinar, porque na rotina vai dar muito mais trabalho a gente ensinar do que a gente ter aquela constância, Sim. né? Então a gente fica passando... não, chega. Aí depois a gente se ferra com isso. Mas enfim, a gente foi fazer os biscoitos natalinos lá, porque natalino vira o ano inteiro aqui, né? Porque regata carboidrato, açúcar, né? E aí ele lavou a mão do Benjamin e aí a gente veio separar os materiais daqui a pouco. E assim, eu só conseguia começar se eles estivessem todos de mão lavada, sentados ali, porque todo mundo ia mexer na manteiga e tudo, né? Daqui a pouco me vem o Bem e mete a mão no chão. Eu falei, filho, vai lá lavar a mão de novo para mim, por favor. Aí ele foi. Daqui a pouco ele voltou, o Benjamin botou a mão no chão. Ele me olhou com um olhar, tipo, cara, eu acabei de lavar a mão dele. Eu falei assim, filho, bate aqui. Bem-vindo à maternidade. Momento ele internalizou, ele falou, caraca, a maternidade é isso. Eu não sei se ele se traumatizou ou não, se ele vai ter filhos um dia por causa dessa experiência, mas eu sou materna. E o legal é que você pode usar isso como um exemplo quando ele não te escutar. Fala assim, você lembra aquilo? Né? Você pode usar aquilo para depois ensinar, inclusive. Então, tudo isso serve para você ensinar. Com certeza, com certeza. Eu acho muito legal dessa questão da contrapartida, né? De você... Porque eu acho que é aquela história de todo mundo ganha, né? Assim, a mãe, ela tá o tempo inteiro pensando em fazer as coisas para o bem-estar dos filhos. É aquele famoso, a gente erra tentando acertar, né? A gente está achando que a gente está suprindo a necessidade, nós estamos sendo as melhores mães do mundo, porque a mãe recebe crítica de qualquer forma, né? Ela recebe crítica se ela está tentando ensinar, se ela não está tentando ensinar, ela também recebe crítica. Mas, enfim, a gente está ali tentando, naquela tentativa, suprir, né? Aquela necessidade do dia a dia, das crianças e tudo mais. E, no final das contas, a gente está querendo um bem que a gente não traz, né? A gente acaba não ensinando eles a serem independentes, a respeitarem a gente. E aí a gente cai no funil, porque a gente entra naquela situação, né? De tipo, não consigo mais fazer nada. Estou totalmente inserida nisso, estou estressada, vem burnout materno, sendo que parece que a gente está jogando em times opostos. E, na verdade, a gente tem que colocar todo mundo ali na roda para girar junto, senão a gente enlouquece, todo mundo enlouquece, não tem tempo para nada, né? É bem isso. Então, assim, olhando para tudo isso que você falou, e se a gente for olhar, assim, realmente, quando não existe ordem, as coisas vão ficar mais difíceis, né? Imagina essa casa aqui, com 4 crianças, se não existisse rotina, se não existisse horário para as coisas, né? Eu sempre falo que a rotina aqui em casa, ela me dá a liberdade de poder ter tempo de qualidade com a minha esposa, ela me dá a liberdade de fazer outras coisas, estudar, fazer uma live, como eu estou fazendo aqui agora, né? Então, assim, a rotina, ela traz isso. E a casa, ela precisa da rotina, né? Então, eu falo assim, o único caminho hoje, independente da quantidade de filhos que você tem, se você não tiver uma rotina, as coisas vão ficar mais difíceis, as coisas vão ficar mais pesadas, né? Então você pega lá. A rotina é a gente que faz.
Claro, o seu filho, ele, coitado, ele não sabe de nada. Não, e ele Né? Eu vejo assim, eu vejo muitos pais reclamando de filhos, mas os filhos, eles são simplesmente páginas em branco que foram ensinados pelos pais. exatamente. Então, a gente não pode transferir essa responsabilidade para eles. A gente primeiro precisa aceitar que, se eu não me esforçar agora, e o mais legal de tudo isso é porque o esforço, ele é por um pouco período ali. A criança, ela se adapta muito rápido. Né? Eu falo assim, Constância, tem que ter constância. Eu acho que a chave da parada é constância, sim, né? Porque criança é a eterna arte da repetição, né? é a constância, mas às vezes você quer mudar um hábito. Por exemplo, aqui em casa, a gente foi tirar a chupeta da Olga. A chupeta da Olga, se você era uma coisa que para nós era vantajoso, porque ela chorava à noite, eu ia lá, botava a chupeta, ela voltava a chorar. Ela só conseguia voltar a dormir se tivesse com a chupeta na boca. Aqui é o E a gente decidiu. que a gente corta, né? E a gente decidiu, vamos tirar a chupeta da Olga. E quando a gente decidiu? Quando os dentinhos estavam nascendo, na fase mais lascada. E a gente tirou. Casos, né? E a gente tirou, assim, foram umas 5, 6 madrugadas ali, em claro, mas depois ela aprendeu a dormir sozinha. Ela aprendeu, a gente junto com ela, sempre junto com ela nunca ficou sozinha, mas ela aprendeu. Então, assim, foram 5 noites difíceis. E depois, hoje, ela não sabe nem o que é chupeta. Né? Então, eu estou dando esse exemplo da chupeta, porque às vezes a gente sabe que para tudo tem um preço. E você vai ter que escolher pagar esse preço durante um pequeno período e depois você só mantém. Você só mantém o bom hábito, né? Sim. E fica fácil. Aí depois fica fácil uma criança dormir sozinha, uma criança saber a servir, uma criança cuidar da sua higiene. Tudo isso vai se o pai pagar o preço de estar ali junto ensinando. A gente assumir a nossa responsabilidade, né? Do nosso erro aqui, né? Do que a gente tem que fazer e não simplesmente ficar, ai, mas meu filho não faz nada, ai, mas meu filho... Aí uma horda de pais que vão para psicólogos, que vão para não sei o quê, porque eles falam, gente, mas o meu filho tá impossível. Eu sei, cara, mas e você? Você fez o que lá? Né? Ai, mas eu não tenho tempo para tomar um café. Tá bom, mas aí, né? Aonde que você não fez ali a pessoa enxergar dessa forma? Então, assim, nós temos a responsabilidade. É óbvio que é difícil. Óbvio que Sim, cada ser humano é um ser humano, cada pessoa tem uma personalidade, filhos da mesma barriga são completamente diferentes com a mesma questão, mas, assim, nós somos os adultos, né? Nós somos os adultos, a gente tem que passar para eles, a gente tem que ensinar eles tudo, tudo. Então, eu acho que passa por aí. A gente tem que, infelizmente, botar nosso galho dentro, né? Chegar e tomar nossa responsabilidade e entender que passa muito mais pela gente do que para eles. Eles são esponjas, né? e isso é legal, porque nós somos o adulto. E a gente precisa aceitar, e é uma das coisas, às vezes, que eu vejo muitos pais assim, que a realidade ela muda. Sim. Não adianta o Jean, com a cabeça de solteiro, querer ter 4 filhos, que não vai dar certo. Então, assim, eu preciso entender que a minha vida iniciou um novo ciclo. E esse novo ciclo precisa de uma forma de pensar diferente. Né? Então, assim, o que eu mais vejo? Com certeza. Aquele marido que quer ter o tempo dele, que quer sair durante a semana. Então, assim, são aqueles prazeres que ele tinha quando ele era solteiro. Mas ele precisa entender que a partir do momento que ele se tornou um pai ou a mãe se tornou uma mãe, com o filho vem a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ser, você precisa arcar com tudo isso. Uhum. Né? E pode se tornar difícil ou pode se tornar fácil. Difícil é se você for negligente, se você for deixar as coisas acontecerem, deixar o seu filho, deixar a natureza criar o seu filho, né? E vai se tornar mais fácil quando você realmente assumir essa realidade e falar assim, olha, eu sou responsável pelos resultados que essa casa vai ter. Com Se isso certeza. aqui virar um caos, uma bagunça, é mérito meu. Se isso aqui virar uma ordem ou tudo planejado, organizado, é mérito meu também. Né? Então você precisa assumir essa responsabilidade. Não, com certeza, assumir a nossa responsabilidade. Eu acho importante isso, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Acho que a família é isso. E a responsabilidade passa pela gente, eles só vão entender e aprender o que é responsabilidade se a gente passar para eles. E o que você falou também lá no início, e que eu acho muito legal aqui para a gente fechar o raciocínio, é que lá na frente
eles vão ser maridos, mulheres, né? Eles vão ter as suas próprias vidas e tudo mais. E o que que a gente quer para eles? A gente quer que eles passem pela mesma coisa que, né, que a nossa geração passa, ou quer que que eles sejam melhores, né? Que seja um marido melhor, que seja uma esposa melhor. E não no sentido de, ai, né, aquela coisa do marido e da mulher legal, que funciona. Não, é tipo, para eles e para os filhos, entendeu? Ali é uma, vamos dizer que é uma simbiose, né? Não é uma coisa de um contra o outro, né? Já eu te pedi uma coisa aqui. Dicas. Um monte de gente pedindo dica. O que que eu faço com uma criança de 3 anos de idade? Como é que eu começo já? Meu filho já tem 12 anos. E aí, o que que eu faço agora? Eu acho que assim, nunca é tarde para começar a ensinar uma criança a ter responsabilidade, né? Eu uso o termo servir porque é quando você se doa para o próximo, né? Então nós estamos servindo o tempo todo. Eu acho que a grande virada de chave é essa, você saber que você vive para o próximo, né? O que que nós dois estamos fazendo aqui agora? A gente está doando o nosso tempo para as pessoas que estão assistindo. Então isso é servir. E nunca é tarde para você ensinar ao seu filho o verdadeiro significado de tudo isso, né? Então, uma criança, independente da idade dela, se você pega lá o meu mais novo, na época que ele acordava, ele já sabia que quando ele acordasse, ele precisava tirar a fralda dele. E isso se tornou um hábito. Mas o hábito, ele só acontece, ele só torna um bom hábito quando ele é repetido, né? Então, você precisa entender que não adianta você falar para o seu filho. Você, no começo, vai ter que fazer com o seu filho e até ele entender que aquilo é um processo e começar a fazer sozinho. E o grande segredo, e eu acho que é o maior desafio de todo pai e mãe, pelo menos assim, é os meus filhos começarem a servir por amor. Porque eles têm horas que eles estão ali, igual, jogando um jogo de tabuleiro, e eu falo, olha, Miguel, precisa lavar a louça. Ele não vai com prazer. Não é prazeroso. Não é Sim, mas prazeroso. ele está se sentindo na pele o que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, ele confronta isso. Ele confronta esse sentimento e vai lá e faz. Né? Então, assim, não é prazeroso para ele. O grande segredo é quando ele entender que, e eu acho que isso vem com o tempo, que aquilo que ele faz é importante para a família dele. E para O ele. papel, isso, ele consegue se sentir inserido na família. Né? Ele consegue entender que ele é uma peça fundamental dentro daquela engrenagem que se chama família. E o que faz com que tudo isso aconteça? Evita que uma criança se torne emocionalmente fraca. É uma criança que ela sabe o lugar dela, ela se sente parte daquele contexto familiar. Não é um filho que vai se sentir isolado. Não vai ser aquele filho que cresceu e falou assim: ah, mas eu nem faço parte dessa família. Eu já escutei muitos adolescentes falando uma frase como essa. Né? Então, eu sempre trago isso para o meu filho, assim, para ele entender que todas as funções deles aqui dentro de casa é para o bem maior. Não é para mim. Ele não lava a louça para mim, ele não lava a louça para a mãe dele, ele lava a louça para nossa família. Como o papai trabalha para nossa família, quando a gente sai para ir para um restaurante ou fazer uma viagem, eu falo, olha só que legal, o papai trabalhou e a gente está tendo a oportunidade de fazer essa viagem, né? Tudo isso é por vocês. Então, eu tento sempre trazer essa importância do prazer em servir. Eu sei que não é um processo que acontece do dia para é um processo que você vai consciência onde a criança vai comer no futuro. Num futuro, ele vai entender a importância de tudo isso que foi feito na vida dele. Essa construção que foi feita. Mas isso precisa começar de novo. Isso precisa começar ali de pequenininho, né? E a rotina, ela facilita muito, Natália. Assim, eu vejo que... Por que se torna fácil dar uma ordem aqui dentro de casa e os meninos são mais obedientes? Porque eles já têm uma previsibilidade do que acontece dentro de casa, né? Então, eles sabem que, por exemplo, depois da janta, o Miguel lava a louça e o Vicente seca a louça. Então, eu não preciso ficar mandando. Eu simplesmente lembro, né? Quando eles não fazem. Eu só lembro. Olha, tem que lavar a louça. Né? E eles vão lá e fazem. Mas por quê? Porque tem uma rotina bem... A ordem cronológica dos fatos e das coisas que acontecem aqui dentro de casa já está tudo internalizado na cabecinha deles. Porque eles sabem que todos os dias aquilo vai acontecer. Eu vou falar uma coisa muito engraçada e muito curiosa, porque assim,
Criança é um bicho que precisa de rotina. Eles precisam que você tenha aquilo antecipado, para ele ter uma noção, né, até de contagem de tempo. E nas escolas, eles fazem exatamente assim. Exatamente assim. É muito comum, logo que eles chegam, eles têm lá, né, o horário, os professores explicam, cada um tem uma função, eles trabalham ali em equipe, e quando eles chegam em casa, a gente não faz nada disso. Eles estão lá com aquilo, aí a criança chega em casa e fica translocada, que nem um diabo da Tasmânia, e você fica, ai, meu filho tem algum problema. Só que, na verdade, ele sai de um ambiente de ordem para um ambiente que ele, teoricamente, não tem função. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eles buscam função, eles precisam de função, né? Eles se sentem seguros dentro dessa função. E aí você pega isso que você está trazendo, né? Que é esse universo pequenininho, ele vai aplicar esses ensinamentos. Não é só ele vai trazer essa ordem, esse raciocínio para todos os lados, né? Eu travei aqui. Deu uma travada, mas eu entendi o que você estava falando. Natália, Oi? Oi. você tá mexendo aí. Você matou a charada. É exatamente isso, né? A ordem, ela é assim fundamental para a criança. Por quê? Pensa, você deu um exemplo perfeito, porque na escola, imagina um professor dá conta ali de 20 a 30 alunos. Como ele consegue? Com ordem, com disciplina, com as crianças saberem o que acontece, exatamente o que vai acontecer. Dentro de casa precisa acontecer a mesma coisa. Porque, assim, uma criança que tem ordem dentro de casa, e quando eu falo de ordem, serve para tudo. Um ambiente ordenado, ele te traz paz, ele te traz harmonia. Você consegue organizar, inclusive, os seus sentimentos quando existe ordem. Exatamente. Pensa você vivendo naquela casa bagunçada, como que você consegue se organizar por dentro, né? Então, assim, a ordem, ela começa dentro de nós. E os nossos filhos, eles aprendem a organizar os sentimentos deles, inclusive organizando um brinquedo que ele acabou de brincar, organizando o ambiente que ele vive, né? Então, isso tudo é importantíssimo. E aí entra o servir, a responsabilidade, né, que a criança adquire com tudo isso. Então, são benefícios assim que, se fosse, são muitos benefícios que traz. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla de ensine o seu filho, faça pelo seu filho, porque você está fortalecendo essa criança. Essa criança, ela está se tornando uma criança forte. Não faz por ele, você faz com ele. Né? Tem essa diferença, né? É isso. Né? Então, assim, é por isso que essa mensagem tem que ir para o mundo inteiro. E as mães, elas precisam entender que isso vai tirar esse peso tão grande que a sociedade, por si só, colocou sobre ser pai, ser mãe, viver em família. Ela não sabe sair. Ela está inserida ali, ela acredita que ali é aquela verdade, aquilo dali E às vezes ela até sabe, isso que é o pior, né? Às vezes você até sabe o que você tem que fazer, você só não sabe como você vai fazer aquilo. Você acha que é impossível, entendeu? Você acha que é impossível. E no início, a movimentação para você sair do buraco que você está, ele exige muito mais esforço do que você continuar nesse buraco. Então, você chegar e ter que, dentro da sua rotina, dentro do bilhão de coisas que você está vivendo, ainda ter que ensinar. Por exemplo, que o mais velho pode ter a capacidade de trocar a fralda de xixi da sua mais nova, que nem aqui acontece, e na maior parte das vezes ela aceita mais o irmão trocando a fralda do que eu, entendeu? Ela acha muito mais legal aquilo. Essa constância de você bater, é isso que você falou. Vai ser um período caótico de 5, 6, vai ser caótico, vai ser tenso. Mas a contrapartida do futuro que vem disso, né? Os louros que vêm disso vão ser muito melhor. Você vai ter a capacidade de conseguir ter o seu tempo, a sua paz, né, que você tanto precisa. Você vai estar fazendo coisas com os seus filhos e não para os seus filhos. Vira mais um momento em família, né? Vira mais uma coisa que você pode conversar depois, né? Isso que você está com o seu mais velho. Mãe, olha só, tá sabendo esse daqui, esse detergente aqui, ó? O outro é muito melhor. Desengordura. É isso. Acho que porque assim, se você falou um ponto interessante, porque assim, se você for pegar
na rotina do dia a dia, né? A gente sabe que às vezes a gente tem essa culpa de, poxa, hoje eu nem consegui brincar com o meu filho, eu nem tive tempo de parar e estar junto com ele. Mas se você junta essa oportunidade de fazer alguma coisa pela casa, por exemplo, lavar a louça, você está ali junto com ele, talvez secando a louça, né? Uma puta, E entendeu? isso. E vocês batem e faz com que aquele momento seja um momento De prazeroso, família. né? Exato. Então, assim, você vai ter um tempo de qualidade com seu filho, você não vai estar na frente de um celular, porque você vai estar com um pano de secar a louça na mão, enquanto seu filho está ali do seu lado e você vai conversar com ele, né? Então, não tem distração nenhuma. É vocês dois ali, uma louça suja e tá tudo bem. Dá até para escrever uma música, né? É, eu vou escrever essa música. Acho ótimo. Já eu vou ter que encerrar aqui, porque nós dois somos extremamente prolixos. Se a gente continuar batendo papo aqui, a gente vai até de madrugada, né? Então, assim, Eu te falei. pois é, cara, não dá. Ainda mais a gente falando sobre assunto que a gente gosta, né? Então, realmente, eu acho muito importante, assim, o seu papel aqui para poder trazer esse assunto para as pessoas, porque é muito legal. Eu acho muito, muito legal a forma como você aborda também. Você não traz aquela... Isso que eu acho legal. A gente não tem que chegar e ficar passando a mão na cabeça. Você tem que ter um acolhimento e entender que cada pessoa está passando por um processo, né? E que ela vai tentar encaixar aquilo que você está falando dentro do próprio processo. Mas ela tem que entender aonde ela tem que mudar, né? E se aquilo faz sentido para ela também, porque às vezes não faz, né? E tudo Sim. bem, mas aí, né? É um processo, cada um tem o seu tempo. Processo. Eu tinha certeza que essa live ia ser muito legal, que a gente ia bater um papo muito legal. Eu tenho vontade de trazer para outros assuntos, porque a gente tem muitos assuntos em comum aqui para falar. Eu te agradeço muito, 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 Jean. E, cara, você quer deixar algum recado aí no final para as pessoas? Você tem vontade Eu agradeço também, Natália, eu agradeço. Fiquei feliz com o seu convite, eu fico feliz em estar sempre junto e falando sobre esse assunto. Né? Para quem já me acompanha, fica aí o convite para acompanhar a Natália também. Ela tem um conteúdo super autêntico, né? Eu acho assim que essa autenticidade dela é legal. Ela traz desde as dificuldades, aquela mãe, desde a neurótica à erótica, né? Então tudo isso são coisas que a Natália brinca no perfil dela e é interessante vocês aprenderem com tudo isso, né? E se tem uma pessoa ali se servindo vocês, nada melhor do que aprender com ela também. Ai, obrigada, Jean. O que eu ia falar, gente? A pessoa perde a linha de raciocínio. Ah, sim, eu tinha uma coisa importantíssima para falar para as pessoas aqui, que eu fiquei falando a tarde inteira e no final das contas eu não falei sobre isso, né? Eu estou na segunda edição do e-book, eu não sei se você chegou a ver a primeira vez, a primeira que foi lançada, que seja Sim. Mamãe Foda, que você seja uma mãe foda, né? E agora eu estou lançando um Seja uma Mãe Mais Foda. E agora o legal dessa segunda edição é que além de eu trazer as 5 coisas que deveriam ter te contado antes de você ser mãe, porque isso é uma coisa assim que é impressionante, a gente vai descobrindo nos trancos e barrancos no meio do caminho, né? Por que não a gente pegar e trazer isso para as pessoas que ainda não são mães, né? Ou pais, ou então estão lá no início. E também quem está no processo é importante ouvir, aliás, muito importante ouvir. E agora a gente recheou o livro com algumas dicas, assim, extremamente essenciais para que você consiga lidar com essas situações, né? O livro vai estar amanhã a gente vai fazer o lançamento, eu vou colocar um vídeo lá explicando, falando melhor sobre isso, e a gente vai subir a página lá no link da minha... lá na minha bio, lá, e aí entrem para poder comprar o livro, porque vai estar muito legal, gente, vale a pena, sério, vale a pena. Eu até fiz assim, ó, parabéns, Natália, né? O que você fez, você conseguiu, você concluiu, eu parei mais um filho, entendeu? Não igual aí, pelo amor de Deus, porque já fechou, entendeu? Não dá. Foi o que eu brinquei esses dias falando, gente, aqui em casa eu tenho uma matilha de husky siberiano, vocês já viram os vídeos de husky siberiano, Ivan? Eles gritam, eles não uivam e um chama o outro. Então, misturam assim um pouco do husky com umas hienas malucas, sabe? Então, assim... Sim. Mas vamos encerrar aqui, porque, né, acho que já está na hora da gente ir lá sentar e assistir o nosso Netflix, jantar aí com a patroa, né? Tomar um café. Café não! Um vinho! É porque eu lembrei de você falando que você tem o dia do café com a esposa aí, que não pode parar, né? Não pode perder. Amanhã. Então, mas isso aí
vira um assunto, ó, de repente um assunto para o Erótica, um quadro da Erótica para a gente bater. Jean, muito, muito obrigada. Ah, deixa eu deixar um recadinho aqui, que já me perguntaram. Sim, a live vai ficar gravada para poder ser assistida depois. E é isso. Gente, muito, muito obrigada, Jean. Valeu mesmo, do fundo do meu coração. Espero ter você aqui de novo no meu canal. E espero também espero ser convidada um dia também para ser assim, para ir para o seu perfil para a gente conversar sobre alguma coisa. Gente. É isso aí, eu acho que é isso, esse é o caminho. A gente vai estar sempre junto, isso que importa, a gente vai estar sempre se apoiando, né, compartilhando os projetos. Isso é o crescimento de pessoas que querem trazer assuntos para as famílias é muito importante. Ajudar, as famílias, né? Elas estão com sede disso, né? Então a gente precisa, se a gente está vivendo isso e tem essa vontade de ensinar, vamos ensinar, né? Vamos transbordar isso, acho que isso é mais importante. Então, gente, não se esqueçam, amanhã tem lançamento do livro da Natália, tá? Então, corram lá no perfil dela, sigam ela que amanhã vai vir coisa boa aí. Natália, obrigado. Obrigada, tudo de bom para você. Fica com Deus. Um beijo na turma toda aí. Um abraço para todo mundo. Pode deixar. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.